Meu pai gritou, em tudo que você faz é tirar, você nunca deu nada a esta família. Depois disse para eu ir embora, se ainda tivesse algum orgulho. Então eu fui, em silêncio. Um mês depois, minha irmã me ligou aos prantos, porque os pagamentos da faculdade pararam. Eu só respondi por mensagem e achei que eu nunca tivesse dado nada a esta família. E então assisti todos desmoronarem sem mim. Meu nome é Eric. Tenho 29 anos, e até o ano passado, achava que entendia o que significava família. Não aquela versão de cartão da Hallmark, mas o tipo de família em que você constrói sua vida em torno dela, mesmo que isso signifique carregar mais do que a sua parte do peso. Sempre fui o quieto, o filho responsável. Aquele que manda flores nos aniversários e cobre o que falta quando ninguém mais percebe que está faltando. E sempre está faltando. Mas eu nunca imaginei que seria a base de uma família que constantemente me fazia sentir como se fosse descartável. Essa parte aconteceu devagar, quase em silêncio. Como o apodrecimento sob o assoalho, que você só percebe quando tudo desaba. Cresci como filho do meio. Meu irmão mais velho, Adam, era o queridinho, jogador do time de futebol, carismático, sempre cercado de gente. Minha irmã mais nova, Mia, foi a princesa desde o momento em que nasceu. E eu? Eu era o que tirava notas B e ouvia que não estava alcançando o meu potencial. Não me importava tanto, de verdade. Mantive a cabeça baixa, consegui uma bolsa de estudos, saí de casa e eventualmente abri minha própria empresa de TI, que, por algum milagre, decolou depois de 3 anos duros de miojo, jornadas de 16 horas e sendo ignorado por todo investidor a quem eu apresentava a minha ideia. O mais irônico é que, quando eu estava lutando, eles estavam em silêncio. Mas quando o dinheiro começou a entrar, aí sim eu voltei a ser família. Começou pequeno. Meu pai pediu ajuda para cobrir o restante das parcelas do carro do Adam, só até ele ser promovido. Depois veio a mensalidade da faculdade particular da Mia, só porque a bolsa não cobria tudo. Minha mãe precisava de ajuda com o conserto do telhado, depois com o aquecedor, depois com a reforma da cozinha dos sonhos dela. E, de repente, eu estava pagando por 3 casas e ainda recebendo mensagens tipo, você pode me mandar um Pix pro mercado? No começo, eu não me importava. Agradecia por poder ajudar. Cheguei até a me convencer de que estava construindo algo. Um legado, talvez. Achei que um dia eu poderia olhar para trás e dizer que melhorei a vida das pessoas que amo. Mas o jeito como eles encaravam isso, como se fosse uma obrigação, como se eu não estivesse fazendo nada demais, começou a me corroer. O dia de ação de graças foi o ponto de virada. Eu fui o anfitrião, não para me exibir, mas porque finalmente tinha uma casa grande o suficiente para acomodar todos. Contratei buffet, limpei tudo, montei uma fogueira no quintal. Ninguém se ofereceu para ajudar, nem com a louça. Adam fez um brinde no meio do jantar, falando como temos sorte de ter uns aos outros e como a família sempre aparece quando é preciso, sem mencionar uma vez sequer que eu tinha pago tudo aquilo. Mia levou o novo namorado e mal levantou os olhos do celular. E meu pai? Passou a noite inteira falando como as coisas eram mais difíceis no tempo dele e como os jovens hoje em dia têm tudo fácil. Engoli tudo com um sorriso, mas por dentro, eu já estava me afastando. Aí veio a noite que desfez tudo. Era uma terça-feira qualquer, talvez 2 meses depois. Eu tinha acabado de sair de uma reunião longa e cheguei em casa com uma mensagem de voz do meu pai. A voz dele era seca, cansada e cortante daquele jeito que só pais sabem ser. Ele disse, em tudo que você faz é tirar. Você nunca deu nada de valor para essa família. Se tivesse algum orgulho, pararia de agir como se a gente te devesse algo e iria embora. Fiquei atônito. Por um momento achei que tinha escutado errado, então coloquei de novo. Tudo o que você faz é tirar. Eu não gritei. Não liguei de volta. Só fiquei olhando para a mensagem por um tempo, depois fui até a janela e encarei as luzes da cidade que eu costumava amar. Algo dentro de mim se rompeu em silêncio, como uma dobradiça velha quebrando. Sem peso, arrumei uma mochila naquela noite e fui embora. Sem despedida dramática. Sem anúncio. Até avisei meu assistente para suspender todos os pagamentos vinculados às contas da família. Um corte limpo, silencioso. 3 dias se passaram, depois uma semana, silêncio total. Ninguém ligou. Ninguém mandou mensagem. Demorou quase um mês inteiro para eles perceberem. Mia foi a primeira. Ela me ligou numa sexta-feira à noite, com a voz trêmula. Eric, oi, é que acabei de entrar no portal da faculdade e minha mensalidade não foi paga este mês. Ela tentava disfarçar o pânico com aquele tom casual forçado, típico de quem está desesperado, mas quer parecer tranquila. Eu respondi com uma única mensagem e achei que eu nunca tivesse dado nada a esta família. Sem continuação, sem explicação. Só isso. Ela não respondeu. Mas em menos de uma hora, eu tinha 4 chamadas perdidas da minha mãe, 2 do Ada e uma de um número desconhecido. O correio de voz era do meu pai.
E hilário, de um jeito sombrio. Eric, precisamos conversar. Seja lá qual for essa sua ceninha, não tem graça. O futuro da sua irmã está em jogo. Sem pedido de desculpa, só exigências. Só aquele mesmo tom de sempre que dizia, em você nos deve. Naquele fim de semana, viajei para Denver. Nunca tinha ido, mas precisava de um lugar suficientemente distante para sentir que tinha escapado da órbita. Fiquei num pequeno Airbnb com vista para as montanhas, dormi melhor do que em anos, e pela primeira vez em muito tempo, não chequei meus e-mails. Não abri mensagens. Deixei o mundo girar sem mim. E foi em casa que tudo começou a desmoronar. A faculdade da Mia enviou um aviso de possível desligamento por falta de pagamento. O carro do Adam, ainda não quitado, foi recolhido. O pagamento da hipoteca dos meus pais foi devolvido. E assim, de repente, a base que eles construíram sobre o meu silêncio se rompeu por completo. Começaram a entrar em contato com parentes distantes, contando a versão deles da história, que eu os cortei do nada e abandonei minhas responsabilidades. Mas o problema é que você não consegue reescrever uma história quando muita gente já conhece a verdade. E alguns dos meus primos sabiam. Já tinham percebido o padrão há anos. Recebi uma mensagem de uma delas. Emma, sobrinha da minha mãe. Ela escreveu, sempre admirei sua paciência, mas estou feliz que você finalmente parou de ser a rede de segurança deles. Aquela mensagem me atingiu mais do que eu esperava. Porque, na verdade, eu não queria vingança. Eu queria paz. Mas quando você tira deles a única coisa que usavam para te controlar, quando percebem que precisam de você mais do que você precisou deles, é aí que começa o verdadeiro desmoronamento. Passei uma semana em Denver, sem fazer muita coisa. Caminhava até uma cafeteria perto do Airbnb toda manhã, escrevia um pouco no meu caderno e depois vagava pelo centro só para me lembrar de como era o silêncio sem interrupções. Sem celular vibrando, sem obrigações, sem ninguém perguntando, você pode só me fazer mais um favor? Foi estranho no começo, como se aquela calma fosse algo estrangeiro, como se eu tivesse que desaprender o hábito de me preparar para a decepção de alguém. Na segunda semana, aluguei um carro e dirigi até Boulder. Fiz trilhas sozinho, algo que sempre quis fazer, mas nunca dava certo, porque toda vez que eu planejava uma viagem, alguém na família precisava de ajuda, um conserto, um cartão atrasado. Mia me ligou uma vez de um resort em Cancún dizendo que perdeu a carteira e precisava que eu enviasse dinheiro com urgência. Essa lembrança me veio à cabeça enquanto eu estava parado na beira de uma trilha em um penhasco, com o vento cortando minha jaqueta e o vale inteiro se estendendo abaixo de mim. Ri alto, de verdade. O som ecoou nas pedras. Demorou 3 semanas inteiras até minha mãe quebrar o silêncio com algo além de mensagens de voz passivo-agressivas. Ela me mandou um e-mail com o assunto, precisamos que você volte para casa. Sem saudação, só um longo bloco de texto começando com não sei o que deu em você e descambando para seu pai está furioso. Depois veio o clássico, fizemos tanto por você. E terminou com família não abandona família. Fiquei olhando para aquilo por um bom tempo. Família não abandona família. Exceto que eles abandonaram. Todas as vezes em que me fizeram sentir como um cartão de débito com batimentos cardíacos. Todos os aniversários esquecidos. Todas as vezes que tiraram dinheiro de mim sem um obrigado. Todos os feriados em que eu fiquei no fundo da sala enquanto Adam fazia discursos e Mia recebia presentes. Eles não chamavam isso de abandono. Chamavam de tradição. Eu não respondi. Em vez disso, encaminhei o e-mail para meu advogado, Daniel, que tinha me ajudado anos atrás a montar um fundo fiduciário. Pedi para ele começar o processo de transferir os pagamentos restantes da educação para um programa de bolsas para estudantes universitários de primeira geração. Os que realmente precisavam de ajuda. Os que não riam de mim pelas costas enquanto drenavam minha conta. Também pedi para ele verificar em nome de quem estava a escritura da casa no lago, aquela que meus pais usavam todo verão, paga integralmente por mim sob a falsa promessa de que seria um investimento familiar compartilhado. Descobrimos que meu nome ainda constava nos documentos. Então tomei uma decisão. Na manhã de domingo, comprei uma passagem de volta para casa. Não para reconciliar. Não por culpa, mas para coletar recibos. Não avisei ninguém que estava voltando. Pousei por volta do meio-dia, peguei um carro alugado e fui direto para casa. A mesma casa que ajudei a reformar quando meu pai ameaçou vender se ninguém pagasse pelo conserto dos danos causados pela água. Ela parecia igual, familiar e falsa. Como um cenário de filme feito para parecer um lar. Quando entrei na garagem, vi a caminhonete velha do Adam estacionada. Imaginei que ele tivesse voltado a morar lá depois que o carro foi apreendido. Eu não bati na porta. Entrei com a chave reserva que minha mãe esqueceu que eu tinha. No momento em que pisei na sala de estar, ouvi vozes. Ele tá sendo dramático, o Adam dizia. Vai voltar rastejando assim que parar de se achar. A voz da Mia veio em seguida, mais baixa.
Eu só não entendo por que ele tá fazendo isso. Quer dizer, não é tanto dinheiro assim pra ele, né? Meu pai resmungou algo que não consegui entender, depois falou alto e claro, o Eric sempre foi o mais fraco, se escondendo atrás do computador, agindo como se dinheiro fizesse dele alguém especial. Fiquei parado no corredor, invisível, enquanto eles continuavam me destruindo. Como se eu não fosse o motivo pelas luzes estarem acesas. Eu não chorei. Não entrei gritando. Nem senti raiva. Só confirmação. Eles nunca me enxergaram. De verdade, não. Saí dali em silêncio e fui para a casa do lago. Entrei pela porta da frente, dei uma última olhada na cozinha com conceito aberto, na parede cheia de fotos de família que não tinha uma única imagem minha, e comecei a tirar fotos para o anúncio de venda. Ao anoitecer, meu advogado já tinha tudo o que precisava para iniciar o processo de venda. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, mandei uma última mensagem no grupo da família. Vocês disseram que eu nunca dei nada para essa família. Então estou finalmente dando o que vocês sempre agiram como se quisessem, em distância. Sem mais mensalidades. Sem mais parcelas de carro. Sem mais conserto de telhado. Vendam suas próprias memórias. E estou fora. Saí do grupo e bloqueei todos. Achei que aquilo seria o fim. Mas o que eu não percebi era o quão fundo a teia de dependência tinha se enraizado, e quão rápido tudo desmoronaria quando eu cortasse cada fio. Porque, dentro de uma semana, a Mia estava prestes a ser expulsa da faculdade. Adam foi demitido depois de faltar demais tentando resolver as coisas. Meus pais? Digamos que o banco ligou com perguntas sobre uma hipoteca que eles já não conseguiam mais pagar. E eu? Bem, eu já estava a caminho do aeroporto para mais uma viagem. Desta vez, Tóquio. Primeira classe. Sem culpa, sem amarras. Mas o verdadeiro baque? Foi o que aconteceu da próxima vez que tentaram voltar atrás. Eu estava em algum ponto sobre o Pacífico quando meu celular finalmente alcançou o caos. Tinha deixado para trás dezenas de chamadas perdidas, mensagens de voz de números que eu não reconhecia. Amigos da Mia, provavelmente, ou alguém tentando me convencer a voltar atrás em nome da minha família. Havia mensagens do meu pai que pareciam começar como ameaças, mas rapidamente desmoronavam em frases desesperadas, como não foi isso que a gente quis dizer e você ainda é nosso filho. Essa me fez rir. Não ouvi nenhuma mensagem de voz, não abri nenhum dos anexos. Apenas observei as notificações se acumularem como um slideshow silencioso de pânico. Engraçado como pessoas que dizem que você nunca deu nada de repente lembram exatamente quanto você deu, depois que foi embora. Tóquio foi tudo o que eu precisava. Limpa. Silenciosa. Anônima. Andei por templos e fliperamas iluminados por neon, deixei minha mente respirar de um jeito que eu nem sabia ser possível. Sem culpa pesando nos ombros. Sem emergência e surpresa. Pela primeira vez na vida, eu era só eu. Não o plano B de alguém. Não o consertador da família. 2 semanas depois da viagem, finalmente desbloqueei apenas uma pessoa. Emma, minha prima. Ela tinha enviado uma única mensagem durante todo o caos. Sem súplica, sem drama. Só, quando você estiver pronto para conversar, estou aqui. Não para te convencer, só para ouvir. Encontrei com ela quando voltei. Sentamos numa cafeteria perto do apartamento dela, e ela trouxe o laptop. Quero te mostrar uma coisa, disse, deslizando ele pela mesa. Era um tópico no Reddit, de todos os lugares. Mia tinha postado com uma conta descartável, pedindo ajuda financeira para continuar na faculdade após uma emergência familiar inesperada. Ela contou uma história que me pintava como instável. Disse que eu abandonei a família sem motivo. Afirmou que eu estava tendo um colapso. Pessoas estavam doando dinheiro. E estranhos. Emma me olhou, com os lábios apertados. Ela já arrecadou quase 6.000 até agora. Achei que você deveria saber. Fiquei olhando para a tela, sentindo um nó no estômago que não era raiva, mas tristeza. Lá estava de novo, a mesma história reescrita para caber no papel de vítima. Só que dessa vez ela fazia isso publicamente, monetizando. Usando a simpatia de desconhecidos como arma. E o pior de tudo, ela ainda não enxergava o que tinha feito naquela noite. Eu não explodi, não postei, não fui confrontá-la diretamente. Fiz algo mais silencioso. Tirei print de todos os pagamentos que fiz para a educação dela. Transferências bancárias, comprovantes de mensalidade, tudo. Até ajuda com os livros que enviei no primeiro ano de faculdade. Subi tudo para um álbum privado de imagens. Sem nomes. Sem legendas dramáticas. Apenas datas, valores e comprovantes de pagamento. Depois, postei um único comentário anônimo no tópico, antes de doar, talvez pergunte onde foram parar os outros $90.000.
Algumas pessoas esquecem quem as ajudou assim que a ajuda para. Não viralizou. Nem precisava. Em menos de 24 horas, o post dela foi removido pelos moderadores por atividade suspeita e os comentários começaram a mudar. Essa foi a primeira consequência real que eles enfrentaram. A segunda veio uma semana depois, quando recebi uma carta registrada no meu escritório. Era do meu pai. Não era escrita à mão, era digitada como se fosse um aviso legal. Começava com: estamos solicitando formalmente uma reunião para discutir a ruptura da dinâmica familiar. Quase engasguei de tanto rir, como se eles estivessem tentando fazer uma reunião de diretoria para consertar o que quebraram. Mas, escondido no juridiquês, estava o verdadeiro motivo do contato, e eles queriam uma parte do dinheiro da venda da casa do lago. Aparentemente, acreditavam que tinham equidade emocional na propriedade. Passei a carta para o Daniel sem dizer nada. Ele leu, deu um sorriso de canto e disse: quer que eu mande um lembrete de que equidade emocional não tem validade jurídica? Assenti com a cabeça. E fizemos melhor e enviamos a eles uma cópia do contrato original, que meu pai assinou anos atrás. Quando me ofereci para pagar a casa do lago, estava claramente declarado com as palavras dele: reconheço que esta casa é comprada por e permanece propriedade de Eric, sobrenome. Renuncio a quaisquer reivindicações futuras. Ele havia esquecido disso, ou esperava que eu tivesse esquecido. Essa carta calou todo mundo bem rápido. Mas o silêncio não durou. Não quando souberam que eu estava vendendo a casa principal também. Veja bem, enquanto eu estava em Tóquio, Daniel e eu trabalhamos discretamente em um projeto paralelo. Acontece que anos atrás eu tinha emprestado uma grande quantia aos meus pais, com base em um acordo verbal. Quando não conseguiam pagar a hipoteca, nunca me reembolsaram. Daniel rastreou todos os depósitos, compilou cada transferência bancária, e entramos com um pedido de penhora da casa. Agora eles me deviam mais de $80.000, o que me dava o direito legal de forçar a venda. Emma me ligou naquela noite. Eric, eles estão em pânico. Sua mãe ligou para minha mãe chorando. Seu pai tá ameaçando ir para as redes sociais. Suspirei. Deixa ele. Eu tenho os recibos. Vamos ver quem ganha essa guerra de imagem. Mas o que eu não contei para ela é que eu já não fazia mais isso por vingança. Fazia por encerramento. Porque o que nenhum deles percebeu foi que eu tinha dado tudo a eles. Meu tempo, minhas economias, minha lealdade. E eles confundiram tudo isso com fraqueza. Achavam que eu era uma torneira que podiam abrir sempre que tinham sede. E agora estavam aprendendo o que é sentir sede de verdade. E ainda assim, o momento mais satisfatório ainda estava por vir. Porque no dia em que a casa foi a leilão, eu entrei pela porta da frente uma última vez. Estacionei do outro lado da rua naquela manhã. O ar tinha aquele frio seco e parado que sempre pairava sobre o bairro no início do outono. Fiquei sentado no carro por um minuto, apenas observando. Era surreal ver a casa onde cresci, esse lugar que absorveu tanta história, alegria, amargura. Agora com uma plaquinha branca fincada no gramado da frente, em leilão de execução hipotecária hoje. Proibida a entrada. Saí do carro com as mãos nos bolsos, caminhando devagar até a casa. A porta já estava aberta. Daniel estava lá dentro, conversando com a representante do leilão, uma mulher de meia idade com uma prancheta e expressão séria. Ele assentiu ao me ver. Você não precisa estar aqui para isso, disse com gentileza. Eu quero. E eu queria mesmo. Não por vingança, nem pelo espetáculo, mas porque aquele momento merecia uma testemunha. Alguém para ver, sentir e garantir que ele não passasse despercebido, como tantas outras coisas que engolia ao longo dos anos. Andei lentamente pela sala de estar, como se tentasse absorver tudo uma última vez. A marca no piso de madeira de quando o Ada jogou uma bola de beisebol dentro de casa. A mancha desbotada no carpete onde a Mia derramou esmalte e me culpou. A parede onde meus pais penduravam boletins e desenhos até que, silenciosamente, pararam de colocar os meus. Era estranho quão pouco de mim havia ali, como se eu tivesse sido um fantasma na própria história da minha família. Entrei na cozinha em seguida. Aquela doeu mais. Lembrei das noites em claro ajudando minha mãe a preparar jantares de feriado, lavando louça enquanto ela fingia não ouvir meu pai reclamando no outro cômodo, rindo com Emma dos tortos queimados e perus mal passados. E agora era só uma cozinha. Um amontoado de paredes e esforço esquecido. Ainda havia uma foto no balcão. Uma da família inteira, tirada 2 natais atrás, paga por mim. Lembrei de ter pago o sinal do fotógrafo, das roupas combinando que eles fizeram questão, e de como me cortaram da foto quando postaram online. Peguei a foto, olhei para ela por um longo tempo e depois virei-a de cabeça para baixo. Perto do meio-dia, alguns carros começaram a chegar. Alguns visitantes sérios, alguns vizinhos curiosos, e então, finalmente, minha família. Chegaram na velha Chevy do meu pai, todos apertados, como se fosse uma viagem de família distorcida. Mia saiu primeiro.
O rosto inchado, olhos vermelhos atrás de óculos escuros enormes. Adam veio em seguida, com cara fechada, claramente ali só para bancar o durão. E então meus pais. Minha mãe parecia abatida, 10 anos mais velha do que da última vez que a vi. Meu pai, bem, ainda andava como se fosse dono do chão. Me viu instantaneamente. Eric. Chamou, com a voz baixa e carregada. Precisamos conversar. Não me movi. Ele veio até mim com passos firmes, a dar um passo atrás como sombra. Você vai mesmo fazer isso, disse meu pai. Vai humilhar sua própria família? Por quê, exatamente? Uma mágoa imaginária? Olhei nos olhos dele pela primeira vez em anos. Não é uma mágoa, falei com calma. É um padrão. E isso termina hoje. Seu ingrato. Ele começou, mas levantei a mão. Não. Só, não. Mia se juntou a eles nesse momento, a voz falhando. Vou perder minha bolsa por causa disso. Já tive que largar 2 matérias. Por que você está fazendo isso com a gente? Virei para ela. Eu paguei seus 3 primeiros anos. Cada mensalidade, cada livro. Você nunca agradeceu. Nem uma vez. Mas eles disseram. Ela começou. Você postou online que eu estava instável, falei, mostrando o celular. Mentiu para estranhos por dinheiro, e agora quer compaixão? O rosto dela desmoronou. Minha mãe finalmente falou. A voz rouca. Nós somos uma família, Eric. Famílias não fazem isso umas com as outras. Não, eu disse. Famílias não tomam tudo assim. Vocês tiraram tudo. Meu tempo, meu dinheiro, minha confiança. E quando eu parei de dar, me chamaram de egoísta. A voz do leiloeiro cortou o ar então, afiada e profissional. Vamos começar o leilão em 5 minutos. Meu pai olhou ao redor, de repente menos confiante. Você não pode fazer isso. Você só tem essa casa por nossa causa. Você tem razão, respondi. Por isso estou pegando ela de volta. Eles ficaram ali, parados na entrada da garagem, impotentes pela primeira vez em anos, e eu fui embora. A casa foi vendida dentro de 1 hora, para um casal de aposentados de fora da cidade que procuravam um lugar perto dos netos. Pagaram à vista. Assinei os papéis, entreguei as chaves ao Daniel e nunca mais olhei para trás. 3 semanas depois, o caminhão de mudança chegou. Meus pais tentaram impedir, alegaram que tinham direitos, mas a ordem judicial era clara. Tinham 30 dias a partir da data da venda. Sem exceções. Nem empacotaram tudo, só pegaram o que conseguiram e deixaram o resto em pilhas. Anos de tralha, caixas de troféus antigos, eletrodomésticos quebrados, memórias esquecidas. Um dos carregadores encontrou um diário meu enfiado numa caixa marcada como lixo. Era do ensino médio. Folheei. Cada página estava cheia de metas. Entrar na faculdade. Abrir um negócio. Comprar uma casa. Cuidar da minha família. Engraçado como nenhum desses sonhos terminou como eu esperava. Doei os móveis, joguei o resto fora. Emma me ajudou a encerrar o inventário. Foi a única que permaneceu neutra em meio a tudo, e a única em quem confiei. Quando acabou, ela me abraçou por um bom tempo. Você fez a coisa certa, ela sussurrou. Mesmo que ainda não pareça. E ela tinha razão. Não parecia bom. Não do jeito tradicional. Não teve vitória grandiosa, nem confronto final com aplausos lentos. Só silêncio. Um silêncio agudo e ecoante que, aos poucos, deu lugar à paz. Me mudei logo depois disso. Comprei um loft em outra cidade. Menor, mais simples, mas meu. Sem contas escondidas, sem culpa. As ligações pararam com o tempo. Os e-mails secaram e, aos poucos, até a amargura desapareceu. Eu não os odiava. Só me desliguei, como se finalmente cortasse o último fio de uma corda poída que me arrastava para o fundo há anos. Uma noite, sentei na varanda, tomando chá, vendo as luzes piscarem no prédio da frente. Pensei naquele último dia de ação de graças, no brinde do Ada, em como todos sorriam como se estivessem num comercial, completamente alheios ao fato de que a cola que os mantinha unidos já estava rachando. E percebi algo. Eles nunca foram realmente uma família. Eles eram um sistema. Um sistema que só funcionava enquanto eu permanecesse em silêncio, útil, pequeno. E agora? Agora eles precisavam aprender a se sustentar sem mim. Recebi uma mensagem alguns meses depois. Um e-mail da Mia. Não espero resposta. Só queria dizer que agora entendo, e me desculpa. Li 2 vezes, depois mais uma, e então arquivei.
Não por rancor, mas porque eu já não precisava mais de um encerramento vindo deles. Eu já tinha encontrado isso em mim mesmo. E, pela primeira vez na vida, isso foi o suficiente.